algumas versões sendo diferentes, mas vamos estar aqui acompanhando. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Porque ele as ensinava com autoridade e não com os escribas. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões os seguiram. Vamos orar? Senhor Deus, fala tremendamente nessa noite especial, onde o Brasil, Rio de Janeiro, escolheu o seu representante. E nessa noite nós queremos também ouvir a voz de Deus, o nosso Todo-Poderoso, o nosso Deus que governa a nossa vida. Fala conosco. O Senhor é o nosso Rei. E nós somos súditos, servos, e gostaríamos muito de ser impactados pela Tua palavra essa noite. Por isso, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar e repita comigo o título dessa mensagem. Bem fácil. A casa caiu. A casa caiu. Isso aí. A casa caiu. Eu já pertenci à Polícia Militar, os quadros da ativa. Agora estou reformado, mas quando a gente percebia algum tipo de problema, situação grave, onde bandidos, meliantes, pessoas do mal envolvidos, realmente qualquer tipo de latrocínio, homicídio, e chegamos para a ocorrência, falar, a casa caiu. Vem de prender, né? Então ela está presa. A casa caiu. E aí a pessoa foi pega. A casa caiu. Me descobriram. Me descobriram. Não tenho. Agora, o que resta de mim? Todo mundo vai saber quem era eu. Se ninguém sabia o que eu fazia, agora vai vir à tona, através da justiça e às vezes através dos jornais, dos vizinhos. A casa caiu, não tem jeito. Aqui a gente não faz isso, né? Quando o irmão pecou, quando o pastor pecou, você chega bem perto aí, pastor, a casa caiu, hein? Perdoa, irmão, foi um pecado aí, tenha misericórdia de mim. É verdade. Quando descobre algum pecado e a gente fala, a casa caiu. Opa. Ou você reconhece e se levanta, ou você finge, né, que não foi por você e continua caminhando segundo a sua vontade, segundo os seus princípios. Então, algumas casas que eu queria aqui ver com vocês. Olha que casa bonita, hein? Casa bem planejada. Olha essa outra casa aqui na praia, hein? Que bênção, hein? Casa, uma mansão, né? Olha essa outra aí, tem um helicóptero na frente. Diz que é a casa do Neymar aqui em Ilha Grande, Angra dos Reis. Olha essa casa mais humilde. Tudo é casa, gente. Alguém planejou. Um pedreiro, um engenheiro civil, um arquiteto.
casa é casa. Casa de pau a pique, aí ó. Olha como simples, humilde. E às vezes a pessoa é mais feliz nessas casas mais simples, mais humildes, do que no palácio. A felicidade não está no dinheiro. A felicidade está em Jesus. Quando você encontra Jesus, isso muda a nossa vida. E tem casas assim humildes, que a gente entrar e está tudo organizado. As panelas estão todas limpas, o chão todo limpo, e você fica assim impactado. A dificuldade grande, não tem saneamento básico, não tem estradas asfaltadas, não tem hospitais por perto, mas eles vivem com dignidade. Eles conseguem ter tudo no devido lugar e vivem felizes. Você pergunta, quer sair daqui? Não. Gostaria que alguém, um representante aqui do nosso estado, pudesse melhorar as coisas, mas eu amo esse lugar. E muitas vezes com o advento da tecnologia, da urbanização, ao chegar lá, destrói a característica desse lugar. E aí vem dizimando os princípios e valores, acaba tendo bandidos, milícia, e aquilo que era tranquilo começou a ficar muito movimentado, ficou muito, muito ruim. Mas casa é casa. E quando vem a tempestade na casa do rico e do pobre, é tempestade, e pode acarretar em problemas. Olha que fez a tempestade, destrói, desce a água e vai se infiltrando no barro e vai tendo grande desastre. Olha essa tempestade de areia, o que aconteceu com a casa? Sumiu quase. Tempestade. Vem em casa bonita, em casa humilde, em palácio, em aldeias. Tempestade é tempestade. A tromba d'água, olha a tromba d'água que teve lá em Ilha Grande, isso no ano novo de um Réveillon que teve, destruiu tudo, desceu a tromba d'água. Nem tinha chovido muito ali, mas acúmulo de águas em outros lugares desceu e foi uma grande tragédia. Olha o rompimento da barragem Mariana, dia de sol, tudo tranquilo, barragem se rompeu e a tragédia acabou com aquele local, com os rios próximos e chegou até o mar do Espírito Santo. Terrível, o impacto foi terrível. Olha o tsunami. E quando tem tsunami, Japão, Indonésia, esses países são terríveis, vêm realmente para acabar e destruir as cidades. Só Deus mesmo para ajudar. Olha o terremoto também, quando chega, graças a Deus estamos livres do terremoto, mas alguns países são feitas casas já planejadas por saber que aquela região tem fendas, placas tectônicas, e qualquer momento pode haver um desvio da placa e haver um terremoto e destruir tudo. Então a gente observa que a casa, todo mundo tem uma, ou alugada ou comprada, você tem uma casa sua, organizada por você, pela sua família, mas uma hora ou outra pode vir uma tempestade, algo pode acontecer. E quando Jesus, nesse Sermão do Monte, logo no início, no versículo 27, volta aí para mim, por favor, 24, olha o que ele diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Que palavra? Qual palavra? Do Sermão do Monte. Foi um dos maiores discursos que já se ouviu na face da terra. Jesus subiu o monte e começou o seu sermão.
E ele acaba agora. Se você observar no versículo 8:1, diz o seguinte: ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguiram. Então inicia no versículo 5:1, se você depois pesquisar na sua Bíblia, ele subindo o monte, e no 8:1, ele descendo o monte. E aqui no versículo 27 nós vimos, 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. A palavra de Deus, através da mensagem que ele estava falando com o povo. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, a palavra do sermão do monte, pois é a forma providencial que Jesus exemplifica a doutrina da vida cristã e deve ser cumprida por nós. O sermão do monte é o caminho para uma vida cristã sólida, na rocha, edificado pela rocha inabalável da fé em Jesus. O cair, desmoronar, o ruir, aqui nesse sermão do monte, significa você não ter a doutrina de Cristo, não ter o fundamento de Cristo. Então a casa significa a organização da doutrina de Jesus no seu coração, como ela foi organizada e como ela está sendo distribuída até os dias de hoje, Tereza. Então nós temos um fundamento, e esse fundamento é Cristo Jesus, a pedra angular, a rocha inabalável, e através de Jesus nós conhecemos os seus ensinamentos, como nós devemos viver. E esse ensino que te dá respaldo, é esse ensino que te faz amadurecer. E quando vem as tempestades, quando a casa rui, o fundamento continua. Você pode perder a casa, pode perder tudo dentro de casa, mas dentro de você existe um fundamento. Você pode até estar passando um momento de crise, dificuldade em seu lar, na sua família, que parece que está ruindo tudo que você construiu dentro daquela casa. Momentos maravilhosos, felizes, já houveram nessa casa, mas agora é um momento de tempestade, de areia, de água, uma tromba d'água, um terremoto, tudo junto ao mesmo tempo. Parece que você não consegue mais distinguir o que está acontecendo. Tomada pelo desespero nesse momento, devido a essa crise, apavorado ou apavorada, você não sabe qual o próximo passo. O que fazer nesse momento de tragédia, de angústia, de dor, de sofrimento? E algo dentro de você, uma raiz que foi colocada por Jesus, não deixa você desanimar. Você nem sabe por quem está na igreja, nem sabe por quem ainda ora, porque louva, porque engrandece o nome dele, mas é algo, uma semente que germinou dentro da sua vida e foi cuidada. Não sei quantos anos você tinha, mas foi alimentada pelos seus pais, foi alimentada pela própria igreja, pelo Espírito Santo de Deus, e que hoje você passa com as coisas mais difíceis que um homem poderia passar, uma mulher poderia passar, mas ainda existe esperança. Você ainda não perdeu o controle, as suas emoções não estão te atropelando, a razão e o fundamento de Cristo é muito forte na sua vida, que isso te dá força para continuar a luta, para continuar confiando. Casos terríveis de atropelamentos, perda de filhos, acidentes, coisas
que a nossa estrutura não aguenta enterrar um filho, uma filha, um irmão, um amigo bem próximo, mas dentro de nós foi colocado a semente de Jesus. E não pode ser tirada mais por ninguém. O inimigo até tenta. Mostra uma parábola que ele tenta. Porque ele quer pegar a semente e destruí-la, mas a semente é Cristo. Ele não pode mais destruir Cristo. Mas às vezes acontece da semente cair em local que não tem aonde crescer. A pessoa se converteu, mas nunca mais voltou para a igreja, nunca mais quis conhecimento. Os pais não conseguiram alimentar essa semente, que ela fica como morta. E é essa semente que o diabo realmente quer tirar do coração da pessoa. Mas aquela que foi alimentada, aquela que foi ensinada na doutrina, mostra que ela cresceu e não pode ser mais arrancada. Pode ser que uma pessoa, por emoção, venha aqui na frente e fala: eu quero Jesus, mas depois desaparece. A semente quase entrou. A semente passou perto. Foi por emoção, foi pelo desespero. Ele queria ajuda e veio na frente querendo uma oração, mas não queria Jesus, o Senhor. É essa mensagem que Deus sobe o monte e fala. Sabe qual a galera que estava com ele no monte? Vamos ver juntos? Saduceus, fariseus, zelotes, escribas, herodianos. Quem mais? Esse povo estava ali. Os discípulos também estavam ali querendo entender a mensagem de Deus. E ele começa com as bem-aventuranças. São lindas, né? Bem-aventurado o humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois ele fala: bem-aventurados que choram, serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando eu lembro de manso, eu lembro, na Bíblia vem falando sobre um homem que era meio violento e se tornou manso. Moisés tentou retirar o povo do Egito com a sua própria força, mas depois ele foge do Egito e vai para Midian, e a Bíblia em Números fala que ele se tornou o homem mais manso da terra. Impressionante como Deus muda a nossa vida. Deus tem esse poder. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede de justiça, de ver a justiça de Deus estabelecida, a justiça de Deus sendo evangelizada, a doutrina de Deus em nossos corações. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Depois ele fala: bem-aventurados limpos de coração. Eu lembro de uma criança limpo de coração. Quando Jesus pega uma criança, coloca no colo dele e fala: quem se tornar igual a essa criança não entrará no reino dos céus. Impressionante. Quem é limpo de coração vai ver o Senhor. Lembro também de Moisés, quando pede para ver o Senhor, a glória dele, e coloca ele numa brechinha, na fenda de uma rocha, e vê Deus pelas costas, tremido, ver Deus. Essa é um anseio do cristão. Jesus sobe o monte para pregar para os cristãos, para aqueles que estão tementes a Deus, que são religiosos, que querem Deus. Essa mensagem poderosa que chega ao nosso coração. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que bom é ser pacífico. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
inicia falando que os humildes de espírito é o reino do céu. E termina falando que os que são perseguidos por causa da justiça, a justiça de Deus, não a justiça humana, também é o reino dos céus. Essa mensagem é impactante, é tremenda. Nós vimos cada detalhe dela. Não dá para comer toda essa mensagem na íntegra. Vamos passar mal. É de acordo com a nossa vida, com o nosso dia a dia, nós vamos colocar em prática. É o que ele está dizendo. Ele está encerrando o seu sermão falando de duas casas, dois homens, duas famílias, que pratica os ensinamentos, que não deixa o ensinamento voando em cima da mesa, que está descansado. Não, ele pratica o ensinamento, ele é prudente, zeloso com a palavra de Deus. Ele não faz descaso, ele não é preguiçoso, ele não é apressado, ele não toma um caminho mais curto para chegar mais rápido. Ele vai no momento certo, construindo a sua vida sólida. Alguns podem ultrapassá-lo, ligeiros, a sua chegou lá na frente, e a queda pode ser muito grande, porque não preparou o solo, não cavou, não achou a rocha, não pegou o plumo e colocou ali direitinho para marcar o furo. Ele saiu furando de qualquer jeito, torto. Pressa é inimiga desse ditado popular. E na verdade acaba sendo um problema quando construímos o nosso valor, o nosso princípio de qualquer jeito, não ensinamos. E aí no capítulo 5, do versículo 13 a 16, descobrimos como é esse cristão reage ao mundo e como o mundo reage ao cristão, o cristão sendo sal e luz. De 17 a 48, aborda a questão da lei de Deus, o ensino de Jesus contra a interpretação equivocada dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, dos essênios e de toda essa galera que tinha os manuscritos em suas mãos, a palavra de Deus. Eles interpretavam equivocadamente, errado, tinham até boa vontade, mas acabou com o tempo querendo se apressar e criar uma doutrina humana, uma doutrina que aumentou um pouquinho ou que diminuiu um pouquinho. E a gente sabe que isso dá margem para seitas e heresias. Do 17 a 48, a questão do pecado. Disse: se teu olho te faz pecar, arranca, né? O pastor trouxe até uma faca aqui, falou: vamos arrancar o olho do pessoal. Tá? Teu olho está te fazendo pecar? Tira. Tua mão? Tira. Era isso? Não, não era isso realmente na íntegra que Deus queria que o povo fizesse. Mas a lei que eles estavam aí se beneficiar, e Jesus agora fala para que todos, quem não tem pecado, todo mundo ia andar mutilado. Era isso que Jesus queria mostrar, e mostra cada dia. Fala sobre a questão do divórcio. Todo mundo quer se divorciar por qualquer coisa. Ele fala somente por adultério, ou se a esposa morrer. Essa seria a causa. Mas eles aumentaram a causa e queriam realmente somente se beneficiar por qualquer motivo, trocava-se de esposa. E Jesus ensina que não é assim, que deveria haver o perdão. Jesus não queria que ninguém separasse. Ninguém separasse, Dani. Se você me traísse, misericórdia. Jesus fala: perdoa. Perdoa. Não foi isso que Oséias fez? Capítulo lá de Oséias, estuda o livro de Oséias. A mulher dele, prostituta, ele foi lá, casou com ela, ela foi se prostituiu de novo. Ele
É o ensinamento que Deus queria dar àquele povo. E aqui Jesus está ensinando que muitas vezes nos prostituímos com outras coisas e perdemos a direção de Deus. E aí a nossa casa vai se arruinando, a casa cai. Chegamos depois no capítulo 6. Tem muitas outras coisas, né, irmão, que nós vimos. Falamos sobre a questão de olho por olho, dente por dente. Falamos na questão, em vez de odiar o seu inimigo, Jesus diz: amai o inimigo, orar o inimigo que te persegue. Ele realmente traz um ensinamento diferente dos legalistas, dos liberais. E aí sim, ele fala sobre a esmola, ensina sobre a esmola. Você não apareça mais do que ninguém. A esmola seja em secreto. Fala sobre a oração, e nesse capítulo 6 está lá o ensino da oração do Pai Nosso. Existe ensino melhor para se aprender a orar? No Pai Nosso. Foi ali que Deus ensinou o povo a orar. Falou também sobre a questão do jejum, em busca de uma santificação, o jejum em busca da presença de Deus, e tudo isso deveria ser em porque Deus te recompensará. Ele que precisa saber. Se você fala querendo alguma ajuda, algum status, algum benefício, acabou-se o valor, o princípio. O princípio é Deus. Está vendo a sua fé, vendo o seu esforço de entrar na presença dele. É isso que Deus procura em nossas vidas. Fala sobre o perigo que é de ajuntar tesouro aonde? No céu? Não, né? Na terra. Mamon muitas vezes vira o nosso tesouro. O dinheiro vira o nosso Senhor. O nosso mestre é o dinheiro. E a gente só vive pelo dinheiro. Cuidado. O dinheiro não pode ser o seu Senhor. Você precisa dominá-lo. Equilibrar as suas finanças para ele não te escravizar e você viver endividado. É muito ruim, é uma praga. Recebe e acaba já estando no primeiro dia no negativo. Primeiro dia que você recebeu já está no negativo. Meu Deus, o que está acontecendo? E Jesus ensina que devemos equilibrar a nossa vida. Ganha 1.000, gasta 800, irmão. Irmã, para que gastar 1.100? É loucura. Deus te colocará no pouco, e quando você tiver muito, você vai ser a bênção de Deus. Seja fiel no pouco, seja fiel no muito. Ser fiel no muito é não passar do limite. Ser fiel no pouco é não passar do limite. Entenda limite, ser equilibrado. Ele ensinou todo mundo que estava precisando de ajuda. Todos foram orientados pela palavra de Deus. Ele fala: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua, e todas as vossas outras coisas. Fala da questão da ansiedade, o mal do século. Ansiedade que traz problemas psicológicos, transtornos mentais. E ele diz para que a gente não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observais as aves do céu, viu elas? Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida?
Ele fala com todos, para todos, em todas as áreas, em todos os momentos dos séculos dos séculos. Em nossa vida, Ele vai, nesse discurso do seu Sermão do Monte, aprofundamento. É maturidade, é ajeitar a sua vida, proporcionando um ajuste fiel, com um selo de Deus, o ISO 9000 e... nem sei mais em que o ISO, mas é o ISO de Cristo, é o carimbo da garantia daquele produto que vale, a palavra vale, não perde validade, ela permanece para sempre. No capítulo 7, de 1 ao 6, observamos o perigo do julgamento, quanto ele ser feito sem discernimento espiritual. Quer julgar? Beleza, mas não seja como hipócrita, que tem uma trave no seu olho, mas fica julgando os ciscos. Então ele diz: fique em silêncio, ouve o Senhor, ameniza essa situação, porque você também está no mesmo erro. Então, se você é um assaltante, aqui não tem, e fica julgando outro assaltante, para de roubar, hipócrita. É isso que ele diz. Agora, se você não é assaltante, você vai dizer: para de roubar. Você não é assaltante. É um julgamento justo. Foi o título dessa mensagem. Um julgamento justo, equilibrado, com discernimento. Depois do 7 a 11 falamos sobre o meu pedido a Deus. Pedi, batei e o que mais? Buscar. Pedir, bater e buscar. Depois falamos sobre as duas portas, lembra? A porta larga, a estreita com dois, a larga. Falamos também sobre as duas árvores. Como descobrir a árvore boa ou a árvore má? Através dos frutos. Beleza, vocês estão muito bem. E o sermão está indo e se caminhando para o fim. E aí ele fala sobre os falsos profetas, com as suas heresias espalhando já naquele tempo. Já existia muitos Barjonas, já existia muitos Simãos, querendo se aproveitar da mensagem de Deus para os seus negócios, para poder. E ele fala de falsos profetas que vêm com pele de ovelhas, mas são lobos devoradores, espalhados aonde? Ele fala: eu expulsei demônio, eu curei. Aonde está esse pessoal? Na igreja. Eles estão na igreja para falar que curou, que expulsou demônio, que ensinou. Senhor, está me reconhecendo? Aqui, cheguei. Cadê o tapete vermelho? Não vos conheço. Não conheço vocês. Quem são vocês? Somos o cara. Os caras somos nós, como nós ficamos de fora. Ficaram de fora. Meu Deus, ficaram de fora. E aí, parando, né? Chegamos no final do sermão, onde ele fala das duas casas. Qual é a tua casa? A casa com areia ou a casa com a rocha? Eu não sei como você construiu a base da sua vida cristã. Eu tento imaginar quanto tempo você passou orando, quanto tempo você passou lendo a palavra, quantas pessoas te ajudaram no ensinamento, quantas foram as revelações do Espírito Santo para a sua vida.
Quantas vezes você saiu para o serviço do Senhor na evangelização, no cuidado, nas visitações, no campo da evangelização, nas viagens missionárias? Tudo isso só acrescentou na sua vida espiritual, mas chega um momento das tempestades, lembra? Das casas, bem bonitinho, bem humilde, mas o tempo da diversidade, que é colocado em xeque, na prova. Todas as casas são provadas. E aí vamos ver o resultado, se ela vai ruir, ou se ela vai permanecer ainda em pé. A que permaneceu em pé, foi colocada na rocha. A rocha segurou elas, a rocha sustentou elas. Quais as diferenças das casas do Sermão do Monte? Quais são? Não dá para observar no olho clínico. Sabe o que é olho clínico? Vai passar um exame aí para eu fazer, não, médico? Não, olho clínico. Deixa eu te ver. O médico fala isso. Verifica o coração, pressão. Pergunta se você teve febre ontem, teve algum mal-estar. Olho clínico. Pode olhar a casa, e aí, como é que é essa tua casa? Organizada? Não, não é organizada não, mas é minha, está lá. Deixa eu ver aqui a casa, posso entrar? Não, pode entrar não, tem permissão não posso nem entrar na sua casa. Olho de fora, é uma casa. Casa é casa, maior, menor, é uma casa. Eu vou no outro vizinho, olha assim, posso entrar não, outra casa. Agora, se você deixar eu entrar, vou ver, né? E vocês aqui, essas bebidas aqui? A gente bebe socialmente. Opa! Bota aqui essa informação. Olho clínico, né? Informação, tá vendo? E essa imagem aqui na sua cara? Pastor, nada não, tá vendo? Antigamente. Não jogou fora não? Não faz mal não. É mesmo? Nunca te ensinaram que imagem não é Bíblia? Não, pastor, não tem nada a ver. Pastor, o senhor veio para almoçar ou para ficar vendo na minha casa? Opa, só uma minutinha, fazer uma oração aqui. Eu estou lá orando, daqui a pouco a televisão. Calma aí, pastor, para aí. Eu tenho que pegar essa água aqui. Há uma corrente que eu estou. Opa, desculpa, irmão, pode ir lá, vai na fé, né? Eu só estou analisando. Ele corre para tudo que é lugar. Tem uma imagem, para sei lá, da Umbanda, da Candomblé, da Candomblé, não sei. Tem lá o pastor da televisão que vai orar. Opa, para aí, esse outro está aqui, espera um pouquinho. Opa, ora. Tem lá todo o seu aspecto de sincretismo religioso, cultural da sua vida. E aí, quando vem a diversidade, a casa pode ruir. Ninguém ajudou ele, porque ele não tem fundamento nenhum. Ele está sendo movido pelas doutrinas estranhas, pelo movimento da água, pelo movimento que existe. Aonde está dando certo, ele vai. Aonde está dando errado, ele não quer ir. Mas ele não tem fundamento. Bíblia, doutrina da palavra de Deus. A casa caiu no caso dos hipócritas, dos fariseus. Foi essa a questão. Eles estavam construindo sem alicerce, no modismo. E muita gente estava seguindo eles. Eles tinham grupos grandes, às vezes conscientes. Uma manobra, Júlio. Fizeram para ter mais membros. Vamos fazer uma manobra aqui? Beleza, mas sem raiz. A manobra acaba, eles vão embora. A manobra tem que sempre continuar, um jeitinho na palavra para arrebanhar mais pessoas para aquela ideia nova, sempre uma coisa nova, que não é bíblica, mas tem um sincretismo, parece que é da Bíblia, mas com outro conceito, mas eu não tenho fundamento, eu não tenho palavra, e caio.
nessa visão errada, nessa unção errada. São conscientes, às vezes, inconscientes. Eles não conseguem mais saber que estão enganando o povo. Chega a um ponto deles mesmos já se enganaram. Mas eles fazem isso achando que estão certos, mas estão errados. Por isso, Senhor, Senhor, lembra de mim, expulsei demônio. Senhor, eu fiz aquilo para o Senhor. Eu conheço vocês. Começam conscientes, mas ficam inconscientes depois. Terrível! É uma manobra do diabo de tirar a consciência, a razão, e eles viverem somente de manobras pessoais, humanas, sem ser espirituais. Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome? Não vos conheço. Quais as dificuldades da casa sobre a areia? Qual seria então? Para você, qual é a dificuldade de ter uma casa na areia? É rápida a casa na areia. Precisa cavar, achar a rocha. Num estalo você consegue. Pressa. Insensato. É chamado de tolo. Ele quer rapidez no negócio. Às vezes a gente quer ser rápido, não é, irmão? Pegamos atalhos. E aí, a areia não é sólido, tu vai afundando. Opa, cadê? Alguém para me segurar. Eu estou descendo, parece um abismo, né? Descendo até as trevas profundas. E você querendo segurar alguma coisa, não tem nada sólido para você, tipo um afogamento. Você se debate e quer alguém que te segure. Mas não tem nenhuma base. Tu esqueceu? Esqueceu de colocar a palavra de Deus como princípio, como regra, prática de vida. Esqueceu da oração, de orar antes de decidir. Fez pacto com o ímpio. Vive como um ímpio. Fala palavrão. Acha que não tem nada a ver. Bebe socialmente. Acha que não tem nada a ver. É tudo areia, é tudo passageiro. Acha que aqui encontra paz. Aqui encontra poder espiritual. Aqui encontra boa vida, uma melhoria de vida. Mas na verdade é a aparência. Ele não entende que precisa reconhecer seus pecados. Quando fala em pecado, ele vira a cara. Quando fala em arrependimento, ele vira a cara. Quando ele fala de reconciliação com a família, com a esposa, com o esposo, ele vira a cara. Não é evangelho, é areia, é superficial, é passageiro, é uma maquiagem. Vem a chuva, a maquiagem sai. É uma escova, né? Vem a chuva, sai. É uma máscara. A areia é areia. O evangelho é diferente. Ele fala de tudo aqui e no final ele fala: não perdoa, areia. Está julgando como hipócrita, areia. Está orando, pedindo a Deus somente bênção, é areia. Esquece de dizer que Deus é santo, poderoso, fiel. Ele está interessado somente no seu bem-estar. Quero ser feliz. Areia, tudo areia. Como suportar o dia mau? Casa sobre areia. Bens materiais, dinheiro, arrogância, orgulho, poder, vaidade, mentira, corrupção, religiosidade, conhecimentos humanos, poder terreno, científico, filosófico, deixando Deus em segundo plano. Areia.
A areia. E para encerrar, vamos no final. Como construir uma casa na rocha? O senhor já falou areia, e na rocha? Já dei umas dicas. Mas o que Deus fala? É só recapitular todo o Sermão do Monte, novamente, que nós vimos. Rocha. Trabalho difícil, árduo. Olha o que diz Efésios: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E ele fala, tem que construir na rocha. É semelhante ao homem que, edificando sua casa, cavou. Isso é um cavar, trabalho. Cavar. Abriu uma profunda vala. E vindo, achou o alicerce, colocando sobre a rocha. Sabia que existe, não sei se aqui fez, quando a igreja é construída, tem uma pedra fundamental. Quem é aí desse tempo? Pedra fundamental. Os irmãos colocam cartas, colocam uma Bíblia, colocam versículos, e deixa aquela pedra fundamental ali. Uma característica que acharam o alicerce, o fundamento, a raiz. Achamos. E tudo que é por cima, sobre essa caixa, sobre esse fundamento, vai prosperar. Vai ser plantado forte. Não vai ser fácil nos destruir, nos desanimar, nos desmotivar. É sobre a rocha que construímos. E aí lembramos o que diz a palavra de Deus sobre a rocha. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. É Ele é a principal pedra de esquina. Uma vida autêntica, dedicada a Deus. Sua estrutura foi toda forjada com os ensinamentos da palavra, pronto para obedecer, voltar atrás e reconhecer o seu erro. Seu prazer está na casa do Senhor. A rocha é Cristo a rocha. O fundamento é Cristo, a coluna de sustentação da casa. A coluna de sustentação, quando fala casa, somos nós. Temos que ser sustentado pela rocha. A coluna sobe, é a igreja, mas embaixo existe uma rocha fundamental, um alicerce. E nós somos construídos após essa rocha fundamental. E crescemos, temos valores de um cristão. O templo da igreja, quando construída, significa que ali o povo de Deus vai ser ensinado na palavra. É um requisito, é ensinado na palavra. Sua doutrina é cristocêntrica, rocha. Doutrina cristocêntrica. Jesus é o Messias, Senhor e Salvador. Não só Salvador, Senhor. Ele manda, Ele governa, Ele dita as regras, Ele move. Rocha. Se você crê nisso, você está alicerçado na rocha. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele é Deus. Então eu creio que a vontade dEle vai ser soberana sobre a minha vida, dando certo ou dando errado, passando problema ou infelicidade. Deus continua sendo Deus na minha vida. Eu não vivo de aparência, eu vivo com fundamento. Cristo é o meu fundamento, a minha rocha. Ele tem essa autoridade, no final falou isso.
Ele ensinava com autoridade vinda do céu, não como os escribas e fariseus. Ele ensinava diferente. Vamos orar? Feche seus olhos nessa noite. Eu queria orar na sua vida. Se você nessa noite precisa de fundamento, precisa tirar aquilo que tem provocado a destruição da sua vida, você precisa refazer a sua vida, colocar o alicerce novamente. E para refazer não vai ser fácil. Tem que tirar tudo que é errado, tudo que distraiu a sua mente, consciente ou inconscientemente. E Ele te leva a um novo encontro, um novo padrão de vida. Eu queria orar por você, eu queria orar também por mim. Eu quero colocar o alicerce cada vez mais firme em minha vida. Eu não quero ser movido somente pela emoção. Eu quero a rocha na minha vida. Eu quero é Cristo me sustentando, pegando pela mão. Se você sentir desejo nessa noite, precisar de alguns ajustes nessa rocha que está debaixo de você te sustentando, vem aqui na frente, vem aqui junto comigo. E nós, pessoas, vamos entregar nessa noite aos cuidados do grande arquiteto, grande engenheiro, Deus, que nos projetou para ser a sua imagem e perfeição e semelhança. Ele é perfeito, nós é perfeito, a sua imagem e semelhança. É o que nós queremos. Sai do seu corpo e vem aqui na frente e fala: Senhor, ajuste a minha rocha está ocultada, estava entrando areia. Faz novamente, Deus, a minha casa. Faz novamente meus conceitos. Deus, traz novamente a esperança no meu coração de não desistir, de não recuar. Se você sentir desejo, vem. Vou estar orando pela sua vida, pela minha vida nessa noite. Não tenha Deus de nada, nem de ninguém. O importante é Deus nessa hora. Ele te chama ao encontro, ao conselho, a uma vida transformada pelo Evangelho. Vem, se você sentir o toque, vem. Senhor Deus, estamos aqui essa noite. Queremos entregar corpo, alma, espírito. Dicotomias como seus filhos. Ajuste, Senhor, a tua rocha, o teu fundamento. Tudo é teu. Queremos pisar, Senhor, em suas pegadas. Dirige aos nossos passos. Governe a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. Deus, nos orienta através da tua palavra, nos dando discernimento espiritual. Queremos seguir a multidão. Não queremos. Queremos seguir aqueles que são os remanescentes da tua palavra. Aqueles que seguem Cristo pela fé, como firme fundamento. Não desvie nossos olhos nem para a direita, nem para a esquerda. Que nossos olhos possam estar fixos em Cristo Jesus, a coluna inabalável da nossa fé, da nossa vida. Nos ajude, Deus. É o que eu te peço nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos estar cantando a última música. As crianças podem subir, podem hoje cantar com as crianças. E tenha uma boa noite, uma boa semana. Que Deus abençoe o Brasil. Esse novo tempo. Senhor Deus, somos teus, obras das tuas mãos.
e te pedimos, pelo amor de Deus, do poderoso Deus que nos criou, que a graça de Jesus, que nos salvou, nos comprando com o seu sangue carmesim, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com o seu povo, remido pelo teu sangue, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Algumas versões sendo diferentes, mas vamos estar aqui acompanhando. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Porque ele as ensinava com autoridade e não com os escribas. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões os seguiram. Vamos orar? Senhor Deus, fala tremendamente nessa noite especial, onde o Brasil, Rio de Janeiro, escolheu o seu representante. E nessa noite nós queremos também ouvir a voz de Deus, o nosso Todo-Poderoso, o nosso Deus que governa a nossa vida. Fala conosco. O Senhor é o nosso Rei. E nós somos súditos, servos, e gostaríamos muito de ser impactados pela Tua palavra essa noite. Por isso, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar e repita comigo o título dessa mensagem. Bem fácil. A casa caiu. A casa caiu. Isso aí. A casa caiu. Eu já pertenci à Polícia Militar, os quadros da ativa. Agora estou reformado, mas quando a gente percebia algum tipo de problema, situação grave, onde bandidos, meliantes, pessoas do mal envolvidos, realmente até tipo de latrocínio, homicídio, e chegamos para a ocorrência, falar, a casa caiu. Vem de prender, né? Ela está presa. A casa caiu. E aí a pessoa foi pega. A casa caiu. Me descobriram. Me descobriram. Não tenho medo. Agora, que resta de mim? Todo mundo vai saber quem era eu. Se ninguém sabia o que eu fazia, agora vai vir à tona, através da justiça e às vezes através dos jornais, dos vizinhos. A casa caiu, não tem jeito. Aqui a gente não faz isso, né? Quando o irmão pecou, quando o pastor pecou, você chega bem perto aí, pastor, a casa caiu, hein?